né? Então, acho que é muito importante nós mesmos, como profissionais, tomar o devido cuidado, até com essas adivinhações, com essas situações que podem colocar aí até em risco. Muitas vezes a pessoa pode ser um pouco mais suscetível e daqui a pouco tá levando muito a sério alguma previsão, alguma tendência, e isso é perigosíssimo. Sim. E sugestiona a pessoa, dependendo do quanto a pessoa pode ser um pouco mais sensível, um pouco mais sugestionável. Então, acho que como qualquer profissional que atua, né, nessa área de desenvolvimento, autoconhecimento, como é importante a gente, de novo, voltar para aquela palavrinha da responsabilidade. Isso é fundamental sempre. A gente vai ter bons e profissionais bons e ruins em todas as áreas. Sim. E independente da ferramenta, né, a gente precisa, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, assim, quanto é importante a gente se cercar dessas técnicas, mas a gente ter muita responsabilidade com o que a gente está fazendo. Sim. Muita. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Psicologia e Corpo. Hoje é o episódio número 14, né? Então, eu já quero agradecer a mais de 5.000 visualizações ali no YouTube. E eu quero aproveitar, se vocês puderem sugerir, darem feedbacks também para o canal, sempre é bem-vindo, né? São bem-vindos os comentários, os feedbacks. E se vocês puderem se inscrever para ajudar o canal. Hoje eu trouxe uma convidada muito, muito, muito especial. Eu fiquei muito feliz por ela ter aceito o meu convite, né? Que nós vamos falar sobre espiritualidade, claro que sem relação com a religião, autoconhecimento e carreira, né? Que são áreas que ela circula e que ela trabalha e ela ajuda muitas pessoas nesses temas, né? Nessas áreas. Então, eu vou passar para ela, que é a Ana Valéria Vilgues, mais conhecida como Val. Obrigada por ter vindo, Val. Muito obrigada. Ju, tu é uma linda. Eu tô muito feliz. E com essa apresentação, nossa, agora eu vou ter que me puxar, né? Vou ter uma responsa aqui nesse colo, que Deus o livre. Bom, é uma alegria, eu digo mesmo assim, e tô muito emocionada de estar aqui contigo. Depois a gente vai contar um pouquinho como que a gente se conheceu. E isso é um motivo de eu estar ainda mais feliz de estar aqui contigo hoje. E por onde que a gente começa? Te apresenta. Como tu preferir. Tá, bom. Eu me chamo Val Vilgues, Ana Valéria Vilgues, não tenho dupla personalidade, então agora, pela numerologia e por todas as energias, por tudo que eu acredito, eu adotei este nome, né, que tá lá no meu Insta, @astrologia.carreira. A astrologia é uma das ferramentas que eu utilizo, né, dentro dos processos de carreira. E o meu maior objetivo hoje, aquilo que eu realmente amo fazer e ajudo as pessoas, é com as questões de carreira. Transição, desenvolvimento de carreira, minha formação de base, comunicação social, com MBA em marketing. E aí circulei em várias áreas, aí, como tu falou muito bem, desde florais, óleos essenciais, cura vibracional, fiz formação de coaching, o nome chique, professional coaching, né? E que é essa saladinha aí gostosa que eu utilizo no dia a dia para poder auxiliar as pessoas a vivenciarem o que eu fiz, que é a minha transição de carreira. Então, quando eu passei, posso ir falando assim, Pode, Ju? claro. Quando eu passei pela minha transição de carreira, foi muito difícil para mim. Porque eu tinha muita dificuldade de saber assim, poxa, eu não gosto mais, não tô mais tão satisfeita com o que eu faço, mas por onde que eu começo? Qual é a trilha? Quais são os passos? E eu me senti muito sozinha, muito solitária nesse processo todo. Então, hoje eu me vejo, né, quando eu recebo e sei que as pessoas não chegam na gente por acaso, eu vejo nas minhas clientes o meu eu do passado, digamos assim. Sim, e por isso que tu ajuda as pessoas, né? Já passou por isso também, né? Teve uma grande transição de carreira. Então, deixa eu só introduzir um pouco para o pessoal por que eu te escolhi. Porque, como algumas pessoas sabem, né? Minha primeira profissão é fisioterapeuta, né? Então, eu fui fisioterapeuta por alguns anos, muitos anos, bons anos.
E eu não me sentia feliz, né? Eu não me sentia feliz na minha profissão. Eu gostava muito de atender as pessoas, mas me faltava algo, assim, parecia que não fazia muito sentido para mim, né? Estar ali naquele trabalho. E isso me incomodou por vários anos, né? Então, eu sempre tive consultório, né? E na fisioterapia também não foi diferente, né? Eu tinha consultório, atendia as pessoas. E a gente participava de eventos, né? De mulheres, né? Confraria, de confrarias. Networking, né? Isso. E por aí, né? Eu vi mulheres, colegas, fazendo o mapa astral, te procurando e conversando contigo, assim, né? E foi um momento também que eu quis buscar realmente o sentido, né? Para minha profissão, algo que realmente eu queria que algo fizesse sentido para mim, né? E até, né? Quero indicar. Amo! Esse livro. Já li 2 vezes. Posso ir para a terceira fácil. Esse livro é maravilhoso, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele é maravilhoso, qualquer psicólogo, qualquer pessoa, na verdade, deve fazer. Em busca de um sentido. Em busca de um sentido, e que faz todo sentido. Todo. Esse livro, A Convidada e a Carreira também, né? Que cá estou hoje. Amada. Então, eu busquei a Ana, a Val. A Val, para não confundir o povo. Eu busquei a Val para conversar sobre, né? Me dar um norte. E foi a primeira pessoa que me disse, faz terapia. Olha aí, minha gente. Olha aí, o canal é visto por psicólogos e psicólogas. Né? Sim, Ana. Eu fiz 20 anos de terapia. Então, olha aí, psicólogos e psicólogas, né? E temos uma estrada. E até antes de a gente começar a gravação, né, Ju, eu te comentava sobre o quanto é importante que pessoas também da área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, possa também buscar, né? Porque como é que a gente vai ajudar as pessoas se a gente não se ajudar em primeiro lugar? Então, o quanto é importante a gente aprofundar, porque independente das teorias, das técnicas, né? Como diz Jung, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, mas a gente precisa vivenciar aquilo que a gente está trazendo, né? Trazendo na alma. Então, é muito importante. Agora, Viktor Frankl tem uma frase, várias dele que eu amo, né? Mas uma delas diz, se você não tem uma missão, a sua missão é descobri-la, né? Então, como é importante a gente também compreender que a gente não precisa e não ter apenas um propósito na vida. A gente pode ter mais de um propósito na vida. Então, o teu propósito como fisioterapeuta certamente foi muito bem cumprido. Mas não quer dizer que por isso a gente precisa estar sempre ali, não tô mais me sentindo realizada, bola pra frente. A gente precisa de um sentido pra gente poder ter uma razão pra acordar toda segunda-feira ou até ter que trabalhar no final de semana pra gente ter força. Tem que ter um porquê. Conta um pouco pra gente como que é o teu trabalho. Pois então, é desafiador isso, contar como é que é o meu trabalho. Como é que tu ajuda as pessoas, né? Porque tu ajuda muitas pessoas, principalmente nessa trajetória de transição, nessa transição de carreira, né? Que é o teu foco, né? Sim. E autoconhecimento. Claro. Sim. Hoje, a astrologia é uma das minhas ferramentas, né? Talvez seja uma das principais, mas não posso determinar isso, porque são muitas fontes que eu bebo e eu não paro de estudar nunca. Recentemente, eu fiz uma formação em desenho humano, então, assim, ela junta várias técnicas diferentes também, dentro os chakras, a própria astrologia, I Ching. Então, assim, eu gosto de misturar muitas coisas. Então, eu leio sobre muitos assuntos, eu tô sempre aprendendo. Eu digo que eu não paro de buscar por mim. E dentro dos processos, o que eu mais faço hoje, transição de carreira. E aí eu percebo que dentro desse escopo, eu tenho profissionais que têm dificuldade de encontrar o que querem fazer, por não ter ideia. O que eu faço se eu abandonar essa carreira? E tem aquelas profissionais que gostam de tantas coisas que se confundem nesse universo de quereres. E daí falta o foco. E na outra ponta,
muitas mulheres, né? Eu falo mulheres porque eu hoje atendo focada em mulheres empreendedoras. Não que eu não possa atender homens, mas o meu foco maior é mulheres mesmo, né? Então, e me identifico muito, né? Porque tem muitas questões que estão envolvidas ali, mas aí voltando, tem a outra ponta que é o desenvolvimento de carreira. Então, tem pessoas que me procuram que não estão necessariamente querendo fazer a transição de carreira, mas elas estão em busca de si. Elas estão em busca de estabelecer limites saudáveis dentro da empresa. Como que eu organizo a minha equipe? Como que eu estipulo os limites saudáveis, né? Como que eu consigo me desenvolver para conquistar aquele cargo? Enfim, eu ajudo em várias frentes. Então, às vezes fica difícil até. Eu prefiro que os outros falem um pouco mais do meu trabalho, que é o que normalmente acontece, né? Vai lá na Val e vai falar sobre a tua carreira, teu desenvolvimento de carreira, do que eu mesma me colocar dentro de uma caixinha. Né? E aí, dentro disso, eu acho que tem um ponto muito importante, né, do meu servir, que é a gente não precisa entrar em nenhuma caixa. Esse sentido, ele pode ser encontrado em algum cargo ou alguma empresa, mas ele pode ter que ser criado. Sim. De outras formas, tu quer dizer como é que é? Com uma carreira autêntica, com uma carreira que, de repente, um local, um servir que ainda não está no mercado. E a gente não precisa se aprisionar, né? Sim. O Rick Jarrow, que tem um livro Como Criar o Trabalho da Sua Vida, ele diz que a gente se acha muito evoluído, muito livre, porém, a gente muitas vezes é muito mais escravo de si mesmo do que a gente imagina, porque a gente fica tentando se encaixar no mercado, naquela profissão, porque tem que ganhar X, tem que ter carteira assinada, tem que isso, tem que aquilo, não tem que nada, né? E então, assim, quanto mais a gente conseguir olhar para si no sentido de perceber com aqueles dons, habilidades que eu trago como alma e que eu posso vir a desenvolver, que muitas vezes eu tenho dificuldade em enxergar, né? O que eu faço com tudo isso? E será que esses dons e talentos que eu trago na alma, eles realmente hoje estão encaixados dentro do meu servir? Ou estão sendo desperdiçados, não vistos, adormecidos? E tu fala pra pessoa de uma forma assim, eu vejo muito que tu traz isso com responsabilidade, assim, tu não diz assim, tu tem que fazer isso, né? Ou, eu vejo aqui no teu mapa, então tu deve, então se tu fizer isso, tu não tem nada a ver com isso, né? De jeito nenhum. Esses dias até respondi uma caixinha que dizia assim, se o meu mapa não apontar essa profissão que eu tenho, eu desisto. De jeito nenhum, gente. Meu Deus do céu, né? E quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu não sou adivinha, eu utilizo a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento profundo. E eu acredito muito, Ju, até muito obrigada por trazer essa pergunta. Porque, assim, é fundamental, as pessoas não podem ficar trabalhando com achismos e é muito perigoso. Vem aqui que eu vou te dar a pílula milagrosa, vamos, através do seu mapa, descobrir qual a sua profissão dos sonhos. As pessoas buscam isso, né? Eu não atendo. Então, assim, já aconteceu de perder clientes, né? Porque vieram já com o intuito de me pediram para te procurar, me disseram para te procurar para resolver a tua vida. Primeiro, eu não resolvo a vida de ninguém, que dirá a minha, né? Então, eu acredito muito nesses milagres que a gente realiza a partir de dentro dessa nossa conexão aí com o cosmos, com o divino, e a gente não pode... seria uma loucura. A gente vem aqui que eu te curo nem psicólogos, né? Porque a cura vem de dentro. A gente precisa desenvolver os processos para a gente poder se conhecer o mais profundamente possível. E eu acho que isso é um processo, só tem hora para começar, não tem hora para terminar, né? E isso seria um perigo. Eu vender o Liguejai, vamos resolver a sua vida. Não. Completamente irresponsável, Quem né? quiser essa busca aí pode esquecer, tá? Vai ter que bater em outra porta, não vai ser na minha. Por isso que eu te procurei. E eu te procurei também, assim, por um lado meu de buscar uma espiritualidade. Mas isso é pra mim, né? Cada um tem uma forma de buscar uma espiritualidade, algo que... mais transcendente, assim, né? Que faz parte de todo ser humano, aquilo que realmente faz sentido, assim, né? Eu acho que as tuas palavras, elas trazem isso, assim, um encontro com um lado da nossa espiritualidade, né? Que bonito saber disso, assim, porque
Realmente eu busco essa conexão com a espiritualidade, né, por mim mesma, desde que me conheço por gente, e não no sentido de uma religião. Porque como eu falei de beber de várias fontes, eu também, na espiritualidade, bebo de várias fontes. Então eu gosto de ler sobre muitas coisas, muitos assuntos, budismo, espiritismo. Então assim, tem uns livros do Paul Ferrini também, que eu até recomendo, e que ele tem esse lado mais voltado pro cristianismo e tal, mas é energia, né, é tudo, e eu atendo pessoas que têm as mais variadas características. Então, eu acho que a gente não pode também se limitar e se fechar, de novo, né? Eu acho que não é a Val que define ali o processo. É cada alma que entra em conexão comigo e que o processo vai se desenhando ao longo do caminho. E eu vou guiando e auxiliando a dar a mão nesse Vale das Sombras, que é um outro ponto que as pessoas muitas vezes querem fugir, né, da sombra, e a gente tem que integrar isso. Tu diz assim, o que precisa melhorar, né, em algum aspecto que a pessoa, a sombra, explica para o pessoal o que seria a sombra. Tá. Assim, ao meu ver, seria algo que a pessoa precisa melhorar, que ela gostaria de melhorar e não consegue, aquilo que é muito difícil para ela, né? Somos luz e sombra, né? Eu gosto de definir assim. Então, a gente, para conectar com essa luz, a gente precisa também reconhecer a sombra. Tem um livro da Debbie Ford que fala sobre o lado a capa o título, né? O lado sombrio dos buscadores da luz. E ela fala muito sobre a importância de a gente integrar tudo que somos. Então, vamos compreender, digamos, pontos fortes, pontos desafiadores, pontos de luz, pontos de sombra. A gente não pode querer só a parte boa da história. E muitas vezes é a sombra que nos ajuda a reconhecer a nossa luz. Muitas vezes é na ferida que a gente encontra a missão, que tá ali latejando, pronta para ser despertada. E a gente muitas vezes foge daquilo que é a nossa maior missão. Sim. Então, muitas vezes, grandes comunicadores, e que já... Não vou entrar aqui em vidas passadas, tá, gente? Até para não causar polêmicas. Mas a gente traz isso, digamos, né, na nossa alma, essa bagagem. Então, a gente precisa integrar tudo isso. No momento em que a gente está olhando para aquilo que a gente... Às vezes não quer nem identificar. Eu tenho essa questão aqui, não quero nem olhar para isso. Vai ficar ali. É como se a gente fosse querer muitas vezes pintar a casa, mas o tapete tá ali cheio de poeira embaixo e vai crescendo aquela poeira, a gente precisa entrar naquele porão, né? Tu como psicóloga certamente vai poder trazer isso de uma forma muito mais profunda e clara do que eu, mas eu tô colocando da minha maneira, né? Sim. De ver. Então a gente tem que integrar tudo isso. Rumi tem uma frase que diz que pela ferida entra a luz. Então a gente não adianta a gente fingir que não tem aquilo ali, que a gente não precisa olhar, né, para aquela sombra, que ela vai estar ali, nos convidando a adentrar tudo isso, porque tudo isso é nós. Sim. Somos tudo isso. E tu também fica junto nesse processo, né, pelo que eu entendi, assim. Em que sentido tu diz no processo? No processo junto, né, com o cliente. Né, como se desse mão pra ele, né? Dou a mãozinha pra caminhar no Vale das Sombras. Que é muito solitário, Exatamente. Né? A busca do autoconhecimento, ela é muito solitária. Quando a gente começa a despertar para esse nível mais profundo de autoconhecimento, eu tenho muitas clientes que me dizem, nossa, eu me sinto muito sozinha. E realmente é. Não é que seja uma solidão, uma solitude que eu acho que também exige esse momento dessa conexão com o que somos, né, em essência. Eu não faço o caminho por ninguém, né? Como eu disse, eu preciso me dedicar a fazer o meu e que já é um desafio grande. Mas eu dou a mão, sim, e o fato de, não apenas pelas técnicas que eu utilizo, mas pelo fato de ter vivido uma transição, que eu tinha um cargo de gerência, de marketing, trabalhei por 15 anos no mercado de marketing e comunicação. Eu larguei tudo isso no momento em que eu estava muito estabilizada na carreira. Tive que botar a sandalinha da humildade, o melhor pezinho no chão mesmo, e trilhando, né, Ju? Não foi fácil, porque eu me desidentifiquei, eu me senti despertencida de mim. Quem era a Val sem aquele crachá? Sim. Depois de 15 anos trabalhando no mercado de marketing, e eu não era ninguém. Eu tive que me redescobrir. Então, assim, eu tive que ter muita coragem, mas para eu encontrar essa coragem, eu tive muito medo. E não foi pouco, porque as pessoas me enxergam hoje
do lugar que eu tô e não me sentindo importante, não é sobre isso, mas é no sentido de estar muito confortável com o que eu faço. E acreditam que aquilo ali simplesmente aconteceu. E teve um longo caminho. Então, tu sentiu bastante medo, muito, né? Muito medo. Eu também senti muito medo. Quando eu, né, troquei, todo esse processo de trocar, ainda sinto às vezes, né? Claro que a gente vai aprendendo e diminuindo um pouquinho o medo, né? Vai diminuindo, mas é que a coragem nos encontra caminhando, né? É muito fácil a gente querer ficar ali parado. E tem situações que chegam pra mim, né? E que a pessoa, no fundo, quer... ela quer fazer a transição, né? A alma dela tá pedindo a transição. Mas muitas vezes até por querer se manter naquela zona de conforto, mudar não é fácil. Não é fácil. E mudar incomoda e desacomoda o entorno. Não só nós, mas os familiares, total, toda a rede de apoio, né? Total, porque quando a gente começa a se movimentar, se mobilizar, essas pessoas também acabam tendo que fazer um movimento, né? Sim. Mesmo que não seja o mesmo movimento que o nosso, mas a gente desacomoda elas. E aí dá medo. Sim. Né? A maioria das pessoas que estão nos assistindo agora certamente vão ouvir ou já ouviram de alguém, faz um concurso público, né? Tem que ter uma carteira assinada. E muitas vezes a pessoa não consegue se encontrar e ela fica infeliz naquele trabalho, ansiosa, deprimida, muitas vezes tendo que se medicar para conseguir aguentar o tranco de acordar para fazer uma coisa que não tem sentido. Tá aí o mestre, né? Viktor Frankl, que deixou aí o legado dele fantástico. É verdade. Então... Ele foi até lá na PUC fazer, né, uma palestra, anos atrás. Ai, não peguei essa, perdi. Perdi esse trem. Mas eu me perdi um pouco aqui no fio que eu ia pegar. Mas, desculpa, continua. É que tá bom, né? Essa troca, né? A gente não para, né? As línguas. E eu que tô acostumada a falar muito sozinha, Ju, tu vai me cortando, pelo amor de Deus, porque senão eu já tô aqui, ó, colando o microfone. Não, pode continuar, assim, eu queria, assim, só deixar, que quem quer fazer concurso público, claro que é um emprego ótimo, né? Claro, de forma alguma desmerecendo, meu Deus, né? Mas é um exemplo no sentido que muitas vezes a pessoa se coloca ali, ou eu que estava há 15 anos, como é que tu larga agora? Não, uma empresa grande, né? Mas assim, isso faz parte da vida. E eu acho que o mais importante é a gente tá realizado, a gente não vai... Quando eu falo realizado, né? Realizada não é tá o tempo todo feliz, que é uma outra coisa que as pessoas também confundem, né? Eu sou realizada no que eu faço, então todos os dias eu acordo de bom humor, todos os dias eu sou... Não existe. Não existe, né? Isso é utopia, é ilusão. E nem quem faz o que gosta também, às vezes acorda, né? Exato, mulherada e uma TPM, uma coisa. Então assim, faz parte. E a gente vai ter dias assim, eu sou muito sensível, então às vezes até dependendo do lugar que eu tô, com quem eu tava e tal, já baixa um pouco aquela vibração. Eu acho que a gente tem que estar sempre atenta para isso, né? Mas a gente utilizar isso a nosso favor. E também entender essa parte também, luz e sombra. Muitas vezes a gente olha para uma sombra nossa. Vamos usar um exemplo. Eu tenho... não sei me comunicar bem, vamos supor, né? Daí a pessoa... Só que o mapa dela, vou usar agora o exemplo um pouquinho, o mapa da carreira traz muito para esses segmentos da comunicação, ou de uma pessoa que poderia dar muito certo fazendo a comunicação. Ela pode escolher não fazer. Sim. E ela pode escolher não se desenvolver dentro daquela comunicação. Eu trabalho para empresas também que vão avaliar profissionais de acordo com seus devidos mapas, se a pessoa tem mais ou menos os dons, as habilidades para poder servir àquele cargo, àquela função, né? Ou até mesmo avaliar com os gestores como que seria. Nada é definitivo, nada é uma resposta reta, mas a gente pode avaliar tendências, né? A mesma coisa quando eu faço um mapa do ano, que a gente chama de plano de ação, tendências, porque nada é definitivo. E a pessoa pode também, então, ter aquela questão da comunicação e nunca desenvolver. A pessoa é super comunicativa, mas ela nunca se expõe, ela nunca se desafia na comunicação. A outra pessoa que pode ser mais tímida e que se desenvolve e se desafia, pode,
Correr muito na frente. Uhum. Então, é prática, é teoria aliada à prática. Mesma coisa com essa questão do desenvolvimento que eu estava citando, a terapia, né? Como é importante a gente poder ter a técnica, mas também se cuidar, também aprofundar o autoconhecimento. Para mim, deveria ser obrigatório fazer terapia. Sim. Tá? Fica a dica, hashtag. Principalmente psicólogos, né? Mais ainda. Eu acho que devia ser uma lei até. Fica a Com dica. certeza. Com certeza. E assim, eu tô falando, eu fiquei pensando assim, que eu sou uma pessoa da teoria, sou uma pessoa da ciência. Alguns vão estar perguntando, tá, mas por que a Juliana, que conversa, mas eu tô ampliando, né, e mostrando um pouco do meu lado, o outro lado também. Acho que o ser humano tem vários lados. Precisamos abrir a mente. Abrir e ter curiosidade, né? Isso. Curiosidade e claro que com responsabilidade, sempre, né? Sempre. Essa curiosidade de ver também outros mundos, né? Outras visões, né? É uma visão, né? Não deixa de ser uma outra visão que vai nos ajudar, né? Também. Com certeza, e a gente não pode ficar bitolada, limitada dentro de uma caixinha. Os tempos atuais estão aí para nos mostrar isso. Olha o marketing digital, olha hoje em dia as tecnologias, a gente tem obrigação de estar aberto para novas frentes e novas fontes. Eu acho que quem não está nessa batida de buscar por si vai ficar parado no tempo, né? Então, eu acho que todas as áreas têm que ter essa abertura, independente do que a gente faça, essa questão de sermos eternos aprendizes, só sei que nada sei, tem que estar valendo sempre. Porque senão a gente está sempre, por mais que a gente estude, por mais que a gente se busque, a gente está sempre desatualizada. Porque a gente tem que estar sempre fazendo os downloads aí de novos conhecimentos. Isso para mim que traz a emoção para a vida. Né? Então a gente, qualquer área precisa disso. Hoje em dia, muitas vezes as clientes chegam, mas eu não quero entrar no digital. Tudo bem, só que quem está fora hoje em dia já acho que está perdendo bastante. A gente não precisa viver só isso, mas a gente estar fora, eu acho hoje muito complexo. Falando de mercado, de crescimento profissional, a gente acaba tendo... Claro que tem que filtrar, a gente não pode ficar dependente desse universo aqui, ó. Porque isso é muito perigoso. Os excessos de comparações, as vidas vazias, as carreiras vazias de quem posta o que não vive, de quem posta coisas que até Deus duvida, tá? Acho bem desafiador, né, Ju? E dizendo assim, ditando regras de vida, como se deve fazer uma vida também, né? Sim, e acho perigoso, assim. Muito perigoso, e muitas vezes eu que atuo mais na frente de carreira, me deparo com muitas situações de comparação de mulheres que acham que nunca estão prontas o suficiente, porque estão, ou a síndrome da impostora, entre aspas, né? Eu ainda preciso de mais um curso, mais uma formação, porque estão vendo ali nas redes uma realidade que muitas vezes não é real. Então isso é muito perigoso. Essa gurizada que tá entrando agora no mercado de trabalho também, né, também tem que tomar um certo cuidado com isso. Porque o que é verdade, né? E o que é ilusão? Ali a gente pode contar qualquer história. E aí, como é que fica? Faz parte da saúde mental ter consciência, avaliar, pensar sobre isso, refletir, né? Totalmente. Saúde mental é tudo. Val, aqui eu gosto de trazer um pouco das histórias, tá? Conta como é que foi esse teu processo de fazer astrologia, estudar. Como foi isso, assim? Foi desde pequenininha que tu estudava? Como é que é isso, assim? Como é que foi isso? De decidir, não, eu vou sair desse emprego grande que eu ganho, dinheiro e... Como é que foi pra ti? Bom, quando eu comecei a sentir que a carreira estava vazia, digamos assim, eu uso muito hoje o termo de sintomas de uma carreira vazia para a gente poder construir uma jornada rumo a uma carreira autêntica. E entenda-se por autenticidade a liberdade de tu ser o que tu quiser ser. Porque não tem que ter regra para isso. O que importa é que a gente seja realizado com o que a gente faz. E eu comecei a perceber, eu tinha acabado de ter meu filho. E ele nasceu em 11/11/11, né? É uma data linda, meu escorpiãozinho, que hoje tá com 12 anos.
E deu um ano, enquanto eu estava grávida dele, eu já senti que tinha algumas coisas que já estavam reverberando em mim. Em relação ao teu trabalho. Em relação ao meu trabalho. Comecei a me questionar muito, e eu acho que, como muitos momentos importantes, a maternidade, ela me transformou muito, né? Então, assim, eu comecei a pensar muito sobre o meu futuro, sobre o que eu vivia, e deu mais ou menos um ano, eu comecei a minha formação de coaching. E ontem mesmo estava contando para uma cliente, assim, e tá quentinho, então por isso eu vou lembrar, que um dos exercícios do coaching, pediram assim, peguem uma folha, dividam ao meio e coloquem os pontos positivos da vida, da carreira que vocês têm, e os pontos negativos. Seria uma balança, né? Isso, para fazer uma análise ali. E só tinha a parte financeira no lado positivo. Só? Naquele momento. Claro, sim. Fui muito feliz por muito tempo, sou muito grata a todos os lugares que eu passei, né? Nossa, um chefe maravilhoso nessa empresa que eu fiquei. Nessa última empresa, tive vários chefes maravilhosos, pessoas maravilhosas que me ensinaram muito. Sou muito grata. Eu acho que eu não estaria preparada para ajudar pessoas nesse processo que eu faço hoje, não teria a maturidade que eu tenho se eu não tivesse passado por todos esses processos. Então, eu digo que não tem o tempo certo das coisas acontecerem. Não tem idade certa. Muitas vezes a gente precisa trilhar caminhos tortos, no sentido de não que sejam errados, mas pra gente, eu perdi tempo. Não perdeu tempo, amor, ganhou. Então, pra mim, foi uma bênção. Porque eu acho que eu não teria mesmo essa capacidade e essa maturidade, né? Então, junto com isso, eu fui fazendo minha terapia, desde os anos 2000 lá, tarará. E quando eu olhei aquela folha, me deu um baque. E eu me lembro que eu voltei pra casa dirigindo e eu pensei, deu. Eu vou ter que definir um prazo. Foi um primeiro momento que tu tomou consciência de alguma coisa, né? Isso. Que não tava... Já tava, de certo, pensando, né? Tava. Mas ficou mais visível, físico, né? Ficou. E uma outra lembrança que eu tenho, que eu assinava aquela revista Você S.A., que eu acho que tem até hoje, mas eu já não tenho mais o costume de ler, mas eu acho que ainda tá rolando aí a revista. E a capa era assim, adeus trabalho chato. E não que o meu trabalho fosse chato, eu fazia com amor e tal, mas não tava mais me alimentando. Então eu olhei aquilo ali, pedi até na época autorização pro meu chefe para aplicar alguns processos que a gente chama de pro bono, que eram atender algumas pessoas ali para te poder aprender a aplicar as ferramentas e tal, e ali tudo, meu Deus, parece assim que começou a se iluminar o meu dia de novo. Né? E ele autorizou tudo, eu comecei a perceber que essa conexão com as pessoas era algo que me realizava muito, né? E eu me dei um prazo, ou eu teria 3 clientes para atender, ou eu iria pedir minha demissão no final daquele ano. E eu conversei, né, com o universo e fiz esse combinado comigo. Deu um mês, eu já tinha os 3 clientes. Mesmo no boca a boca falando, assim. Então, eu senti que era o momento de eu combinar a minha saída, que foi estruturada, que eu esperei, aguardei, né? Que eu acho que é legal também, uma dica para as pessoas, né, que querem. E aí tem um livro também que eu quero recomendar sobre isso. Não sair saídas, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um planejamento, até para não deixar a empresa na mão. Eu acho que isso, como eu acredito muito na lei da ação e da reação, tudo aquilo que a gente vai plantando por aí, a gente colhe. Então, o quanto é importante a gente também ter responsabilidade nessa hora da despedida, ter gratidão pelo que foi vivido de legal. Poder se organizar, não deixar as pessoas na mão. Mas eu não tive isso. Bom, cada um vai ter sua história para contar. Mas e daí por isso a gente precisa sair de qualquer jeito? Então acho que é importante. Muitas vezes eu converso sobre isso com as clientes também. E tem um livro que o Dalai Lama fez com um psiquiatra, o Howard Cutler, se eu não me engano o nome dele, que é a arte da felicidade no trabalho. E ele fala muito sobre essa questão de a gente ter gratidão e de que não adianta a gente achar assim, eu não sou valorizado. Tá, mas o que tu está fazendo por ti? Ele questiona muito essa questão da autoanálise, do autodesenvolvimento, da autorresponsabilidade. E esse livro, algumas clientes me reclamaram porque ficaram brabinhas com o livro. Por quê? Porque ele bota a responsabilidade pra gente mesmo. Escuta, se tu é tão boa assim, então por que tu não conseguiu outro trabalho? Então, valoriza o que tu tem hoje, define tuas metas, teus objetivos e vai à luta. Né? Claro que ele de uma forma muito mais, mas eu recomendo.
É que isso desencadeia muitas emoções desconfortáveis, né? Por isso que precisa de um acompanhamento também. Dói, né, Ju? Crescer dói, né? Crescer dói, olha, a verdade dói. Mas é necessário. Sim. E tem várias coisas ali, né? Assim, enfim, me perdi. É isso, assim. Por isso, né? Então, bateu, certo, elas sentiram algumas emoções bem desconfortáveis, né? Por isso que elas... E eu acho ótimo isso. Porque sim, quando a gente lê aquele emoções, né? e pegar ali, né, na feridinha, eu acho que onde incomoda tem que olhar com mais atenção mesmo. E nesse planejamento tem que ter alguém para ajudar também, uma rede de apoio, né? Também, como a gente ia falando antes, né? Não tem, porque eu digo por mim, seria o ideal. Esse seria o mundo ideal. O mundo ideal, tu tá coberta de razão, maravilhoso, mas nem sempre a gente tem. Sim. Nem sempre a gente tem. Então, assim, eu tive o apoio do meu marido, né? Mas pro restante, e não por mal, foi difícil para as pessoas compreenderem como é que eu tava largando o certo. Né? Então tem alguns momentos da caminhada que é solitário mesmo, que se a gente for esperar a validação, e às vezes não vai ter do marido, se a gente não for olhar para aquilo que é uma verdade importante pra gente, pode ser que a gente deixe de cumprir esse propósito, chegar no sentido, e aí? Sim. Né? E não que a gente precise ficar conflitando, brigando com as pessoas que a gente ama, mas tem momentos que a gente vai ter que decidir. Sim. E aí, qual é o preço que se paga? Daqui a pouco eu fazer o que as pessoas querem que eu faça? E eu ser uma pessoa que eu não vá me realizar? Sim. Eu acho caro, acho muito alto esse preço. Eu não tô disposta a pagar, não. Nessa vida. Sim. Porque, sim. Enfim. Tem um valor imensurável a liberdade da gente e o sentido. E a gente não vai poder ficar esperando validação. Não vai. A rede de apoio é maravilhosa. Mas eu vou te dizer que de todos as clientes que eu atendo, são raros os casos em que acontece. A maioria das pessoas próximas sugere que a pessoa fique no lugar seguro. Sim. E o lugar seguro já não tá mais seguro há muito tempo, né? A pessoa não consegue nem ir pro trabalho, o lugar seguro é esse, gente. Sim, Seguro onde? Eu tenho atendido muitos pacientes com burnout, né? Pois, já diz muita coisa, né? Entram na empresa, agora é um lugar muito bom que eu vou me reconhecer, ganhar dinheiro, mas elas saem, aí elas começam a fazer terapia, depois recomendo para psiquiatria, aí vai, sabe? A pessoa sai bem. Ela tá fugindo de si. E quando a gente foge de si, é uma questão de tempo. Porque a gente pode escolher daqui a pouco seguir ali, ficar mal e fazer o trabalho e seguir dentro daquela linha, pode. Isso me veio uma pergunta agora que tu trabalhou e trabalha em empresas, assim, como é que a gente pode ajudar as empresas, né, não adoecer a pessoa, o contratado, né, que ajuda nessa empresa, né? E que muitas vezes não é nem a questão de a pessoa, é o departamento. Né? Às vezes é uma questão de mudança de departamento, de setor. De todo o grupo todo o grupo. E é importante esse olhar, né? Tanto do profissional também para poder se observar, para muitas vezes poder chegar até recursos humanos quando tem, né? Para a pessoa poder conversar, trocar uma ideia ou com o próprio gestor diretamente, para poder dizer o que está sentindo, aproveitar aquelas avaliações de desempenho. Eu sei que muita gente vai dizer que não tem, mas, né, que seria o ideal poder ter esse espaço, criar esse espaço, porque muitas vezes eu não tive, eu criei, porque eu sabia. Em alguns momentos eu não sabia, mas em alguns momentos eu sabia o que eu queria, o que servia para mim, o que não servia. E isso vem também do autoconhecimento, porque quem não se observa muitas vezes não sabe nem o que é. Se tu não sabe quem tu és, como tu vai saber para onde tu vai? Então, existe uma ordem, né? Se o trabalho é uma extensão de nós mesmos, como é que a gente vai saber para onde a gente vai se a gente não sabe quem somos?
É algo simples, mas profundo. Tá falando sobre conexão, né? Total! Acho que até agora a gente tá falando sobre conexão. Total! Né? É o que a gente tem aqui. Né? Então, assim, as pessoas se conectam não por mero acaso. Tudo é sincronicidade, mestre. Jung. Val, tu tava falando de Jung, né? E no início tu me falou uma curiosidade sobre ele. Eu estudei um pouquinho na faculdade, né? Mas não conheço muito, assim. Eu também não, tá? Se tu for fazer perguntas muito profundas. Tu falou uma curiosidade que ele se interessava pela astrologia. Ele utilizava a astrologia. Ele utilizava a astrologia. Tá? Tenho certeza. Pesquisem aí no Google, tá, meus amores? E, inclusive, dentro da astrologia, a gente tem também nomes, né, nomes de profissionais muito reconhecidos dentro do meio astrológico, que têm formação em psicologia, tal como Stephen Arroyo, quem quiser dar um Google, e Liz Green. Então, assim, o quanto hoje a gente precisa também ampliar esses horizontes, né? Sair dessa caixinha, porque senão pode isso, não pode aquilo. Gente, quem é da psicologia, vai lá então dar uma pesquisadinha no que o grande mestre fazia, utilizava também a astrologia, tá? Podem pesquisar. Momento de abrir a mente, ampliar, expandir a consciência. Isso é mágico, isso é magia, isso é maravilhoso, é a gente não ficar se colocando em caixinhas, né? Então, eu sei que muita gente tem um preconceito em relação à astrologia, né, Ju? Mas o quanto é importante a gente, antes de até tecer qualquer crítica ou julgamento, conhecer a ferramenta. A gente tem que ter uma abertura, né? Quem tem interesse pode ter uma abertura, né? Mas para criticar, né? É importante que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento. Porque eu tenho profissionais que eu sigo e admiro, e esses tempos eu ouvi, não vou citar nomes, um que dizia assim, essas astrologia aí, não sei o que, daí eu fiquei, pena que ele não me manda os dados de nascimento dele com horário, local de nascimento, para eu poder mandar um relatóriozinho básico, né? Então, assim, o quanto é importante para a gente poder criticar algo, ter o mínimo de conhecimento. Sim. E eu não tô falando aqui, e as pessoas vão entender o que eu quero dizer com isso, o horóscopo de jornal das antigas ou de revista, sem desmerecer quem goste também, quem faça, mas eu acho muito complicado colocar dentro de uma sacola todo mundo que é de Capricórnio, é isso aqui, todo mundo que é do signo de Câncer, é isso aqui. Isso é muito delicado, porque aí a gente vai para um estudo muito superficial, e a astrologia não é sobre isso, né? Então, acho que é muito importante nós mesmos, como profissionais, tomar o devido cuidado, até com essas adivinhações, com essas situações que podem colocar aí até em risco. Muitas vezes a pessoa pode ser um pouco mais suscetível e daqui a pouco tá levando muito a sério alguma previsão, alguma tendência, e isso é perigosíssimo. Sim. Isso sugestiona a pessoa, dependendo do quanto a pessoa pode ser um pouco mais sensível, um pouco mais sugestionável. Então, acho que como qualquer profissional que atua, né, nessa área de desenvolvimento, autoconhecimento, como é importante a gente, de novo, voltar para aquela palavrinha da responsabilidade. Isso é fundamental sempre. A gente vai ter bons e profissionais bons e ruins em todas as áreas. Sim. E independente da ferramenta, né, a gente precisa, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, assim, quanto é importante a gente se cercar dessas técnicas, mas a gente ter muita responsabilidade com o que a gente está fazendo. Sim. Muita. Essa frase que tu falou agora foi a frase da camiseta da minha formatura. Ai, que máximo! Que máximo! Eu cheguei a iniciar um curso de pós em junguiana, em psicologia junguiana, né? Mas não consegui dar continuidade até em função dos meus compromissos do momento, mas eu ainda pretendo voltar. E amei, assim, essa questão da arte-terapia, tudo isso me interessa muito. Então, ele assim, trabalhava com arte-terapia, né? Isso me interessa muito, então eu certamente em algum momento eu vou retomar esses estudos. Hoje muito de forma autodidata e muito superficial ainda, tá? Então não me façam perguntas complexas aí a respeito do tema. E de novo, assim, aqui é uma abertura, né, para conhecer o teu trabalho e um pouquinho mais da tua história. Como é que tu decidiu seguir isso? Daí eu fiquei lá, né, papapá. E aí eu me lembro que eu fazia, na época, eu tive agência também antes de ir para essa empresa trabalhar como gestora de marketing com um sócio.
Ah, tu teve uma agência de marketing. Tive uma agência de propaganda. Eu trabalhei em... Tu é formada em Eu sou formada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. Então, fui atendimento de agência, tive agência própria, né? Então, assim, tive várias experiências dentro desse mercado. Ainda offline, porque do digital, na minha época, não tinha nada do digital, tá, gente? E aí, eu me lembro que esse sócio da agência, o Eduardo Maidana, um queridão, assim, até hoje, um amigo muito querido, me deu um folhetinho, olha aqui, tá tendo curso aqui nesse lugar e tal. E eu comecei a fazer, eu não vou me lembrar, eu não tinha o Vitor ainda, mas eu comecei a estudar astrologia. Daí, depois eu parei um tempo, e eu me lembro que eu larguei as aulas quando eu tava grávida do Vitor, porque eu dormia nas aulas, eu trabalhava o dia inteiro, quando eu chegava pra fazer o curso, eu ficava lá com aquele barrigão meio que já chamando um soninho e não consegui avançar. Então, segui de uma forma autodidata, né? E daí eu fazia alguns mapas nos finais de semana, nunca larguei por completo, assim. Então, eu ia fazendo e depois, quando chegou ali mais próximo da virada de chave, eu comecei a trabalhar nos sábados. E daí eu aproveitava, que o meu marido é psicólogo, eu utilizava o escritório dele para ir nos finais de semana e fazia os atendimentos lá. Então eu comecei a desbravar esse mundo na prática, né? Me lembro que eu fazia, esses dias eu estava conversando sobre isso também, folhas e folhas de interpretação, nossa, era um calhamaço de folhas que eu chegava. Hoje já é bem diferente, porque já são quase 6 mil mapas na conta, né? De horas de voo aí nesse meio astrológico, junto com a carreira, com a espiritualidade, integrando todos esses amores. E quando eu vi, eu tava, Ju. E quando eu fiz a minha transição, pedi minha demissão, e isso era mais ou menos 2013 ali, acho que agosto, outubro, eu não usava astrologia, porque eu tinha vergonha de falar sobre astrologia, porque eu não queria que as pessoas me achassem muito mística. Então, eu entrei como coach, mentora, e aí, depois de um tempo, eu fui largando as pérolas aos pouquinhos, porque eu tinha feito alguns cursos de avaliação de perfil, que é de inteligência emocional, o DISC e tal, só que nem eles juntos não me davam a leitura que eu tinha com o mapa. Isso pra mim, né? Cada profissional vai ter as suas ferramentas. Sim. E aí eu dizia, eu também tenho astrologia. Daí os clientes começaram, opa, mas a gente quer. Todo mundo tem curiosidade, né? Tem. Eu tenho muitos colegas que já fizeram, que têm curiosidade, que buscam isso, né? Só que, claro que ninguém fala, né? Porque tem um medo, né, de abrir, né? E tu mesmo, quando começou, tu ficou com medo, né? Eu demorei um bom tempo para poder assumir essa ferramenta, confesso. Confesso, e eu não queria que me vissem tão mística, assim. Sim. Daqui a pouco vai botar um turbante, vai atender, nada quem coloca o turbante, nada quem vai atender na tenda, tá tudo certo. Mas eu vim do mercado corporativo, então tudo pra mim era too much, né? Mas posso garantir que é apaixonante. E as pessoas te buscam, assim, pra ver o futuro? Não sei se eu já não, né? Eu não gosto de trazer essa questão de adivinhação, mãe de Ná e tal. Não, é perigoso, né? Acho muito perigoso. Mas assim, como é que eu trabalho? Quando eu vou fazer uma avaliação do ano, né? Eu gosto de falar sobre tendências e não sobre previsões. Eu acho que isso já dá uma forma também, e as clientes sabem que eu sou uma chata nesse aspecto, de sempre deixar tudo muito claro, porque eu não quero que as pessoas... Acontece muitas vezes de, pela minha intuição, eu acabar tendo realmente algumas informações na forma de acessar e que eu nem sei dizer de onde eu tiro. Sim, acontece, tá? Mas eu não gosto de ficar trazendo isso, ou nem que as pessoas me recomendem trazendo esse tipo de coisa, porque isso não depende de mim. Eu me conecto como realmente me entendo como um canal e que eu utilizo também ali as ferramentas que eu tenho e eventualmente, conforme a abertura do cliente, mais ou menos abertura, também permite que o processo vá num nível mais profundo, como tu também, como terapeuta, certamente tem esse tipo de experiência. À medida em que com as tuas ferramentas o cliente tem mais abertura, a gente consegue avançar e ir mais fundo, né, nesse mergulho. Esse mergulho da alma, digamos assim. Val, assim, pra gente continuar, assim, então, a gente falou pela busca, né, tem pessoas que buscam, que não é pra todo mundo, claro, né, um valor, assim, que o trabalho, a carreira é importante, né, pra si. Claro que nem todo mundo tem isso tão forte, tá tudo bem, né, não tem nenhum problema.
Mas aquelas pessoas que querem fazer essa transição, assim, né? Quando elas se sentem, assim, um pouco... Quando elas relatam, um sentimento de vazio, né? Eu sinto um vazio quando eu vou trabalhar naquele lugar. Eu fico triste, né? Como é que tu trabalha isso, assim? Como é que... Bom, quando a pessoa chega, né, e relata... ela já despertou de certa forma, porque eu acho que acredito que a gente conscientizar disso tudo que tá transbordando da gente, até daquilo que não tá legal. Ela tomou consciência. Já tomou consciência. E aí, meu amor, depois de visto, não tem como desver. Sim. Já despertou. Então a questão é ela tomar a decisão ou não, porque ela pode ficar na zona de conforto, quentinha, acomodada, né? Mas aí tem uma frase que é do Freud, que eu não vou lembrar exatamente, tá? Mas é assim, enquanto a dor que tu tá sentindo, ela não for maior do que o medo da dor de mudar, sim. A dor do que tu tá vivendo, ela precisa ser maior do que o medo da mudança. E aí a gente muda. Porque se ficar naquela coisa assim, mais morninha, depois a gente podia até catar essa frase, aí eu te mando. Vamos. E aí a gente podia... freudiana, só não tem problema, comportamental, nem eu. Então. Depois a gente procura. A gente procura, porque essa frase vale a pena. Mas exatamente o contexto dela é exatamente isso. Tá doendo tanto aquela situação que daí eu vou pra mudança. Sim. Se a gente tá muito acomodada, por isso que muitas vezes a gente vê pessoas relatando assim, daí aconteceu tal coisa que foi um divisor de águas e aí aquilo ali não deu mais, foi a gota d'água, porque a pessoa já foi ali enchendo o copinho, né? E chega uma hora que não dá mais, que a gente encheu o copo do mesmo, já não tá mais acrescentando, né? E eu acho que precisa ter coragem mesmo de ficar nesse morno. Eu acho que tem que ter muita coragem pra te ficar triste, acordando todos os dias para fazer o que tu... para realizar o teu trabalho. Eu acho que esses sim são os corajosos. Não eu que fiz a mudança. Não quem corre pra mudança. Porque a gente vive, no final das contas, uma ilusão boa parte do tempo. E enquanto a gente não despertar e conscientizar para o que somos em essência, para mim não vale a pena viver dessa forma, né? Mas aí, de novo, cada um vai fazer suas escolhas. E a gente mudar é uma escolha. Sim. Porque tem uma pesquisa da ISMA, que se eu não me engano é 2014, e que ela fez uma entrevista com brasileiros e tal, 70 e poucos % na época, estamos em 2023, tava insatisfeito com a carreira. Olha só. Mas a maior parte não ia fazer nada com isso. Então, acho que muitas vezes a gente acaba enfrentando ao longo da vida algumas situações que são mais desafiadoras, seja através, e não querendo rogar pra ninguém, pelo amor de Deus, mas assim, alguma doença, alguma perda, alguma situação desafiadora, que dá aquele start, aquele despertar para a pessoa poder pensar assim, pô, mas olha só, a gente tá aqui de passagem, será que vale a pena eu ficar preso dentro de uma caixinha se eu tenho muito mais para entregar para o mundo? Porque todos nós temos muito mais para entregar para o mundo. E vai depender da gente se colocar nesse lugar, que não é o lugar de ninguém, porque eu não acredito em concorrência, mas sim de a gente assumir o nosso lugar. E isso para mim, ó, até arrepia. E a Ju tá aqui de prova para ver. Sim, verdade. É lindo demais. Essa transformação, né? A gente fala em transformação, mas tem coisas, né? Claro, a mudança ela é muito legal, muito bonita, muito difícil, mas a gente tem que aceitar muita coisa para mudar, né? E esse aceitar também é difícil, porque vão ter coisas que a gente não vai conseguir mudar, vão ter coisas que a gente vai precisar aceitar também, né? Dói. Aceitar algumas coisas também dói, né? Dói. E aí a gente tem que realmente construir uma coragem, né? Desenvolver isso. E se a gente não olhar, também vai doer. Então a gente pode escolher qual é a dor que a gente quer. A dor da mudança, de encarar essa mudança, ou a dor de seguir no mais do mesmo. Aí tem escolha para todos os gostos, né? Sim, então, cada um vai seguir. Exatamente. Eu acho um desperdício a gente não cumprir o que veio cumprir. Mas aí cada um tem que saber do seu cada um. Cada um.
Que nem a história do Viktor Frankl. Ele escreveu, ele ficou preso, né? Nos campos de concentração, na Segunda Guerra. Neuropsiquiatra. E ele foi fundo, né, naquele autoconhecimento, né? Como se fosse quase uma obrigação, né? Teve que aplicar tudo que estudou, né? Ele foi o criador da logoterapia também. Da logoterapia. E o porquê, o sentido que fez ele ter força foi ele querer sair de lá e contar tudo que ele viveu. Na época de Natal, na época que se aproximava o final de ano, isso me marcou muito no livro, assim. Muitas pessoas começavam a morrer. Elas não conseguiam mais ir, elas tinham a esperança de sair para as festas de final de ano e não saíram, e aí aquilo ali, perderam a esperança. E ele tinha, mesmo com frio, com fome, tendo que trabalhar tudo ali, sem a menor condição, ele não perdeu a esperança. É uma história incrível, né? Incrível. Como é que ele conseguiu continuar com tanta esperança, né? Incrível. Vale muito a pena, Vale muito a pena. Um livro legal até para presentear. É verdade. Né? Nesse final de ano aí, quem tá precisando de uma luz. E aí, às vezes, a gente pensa que a gente tem problema, né? O cara tava no campo de concentração. Então, assim, não tô desmerecendo a dor, a luta de cada um. Mas o quanto, muitas vezes, a gente, né, torna os nossos problemas muito maiores. Também, eu acho que a gente não precisa chegar num ponto, que nem tu falou, numa doença, a gente não precisa chegar num tanto sofrimento pra gente buscar o sentido, né? A gente pode buscar antes também. Com certeza. Sempre é tempo. E não tem idade. Porque o tempo vai seguir passando igual pra todo mundo. Então, que a gente não desista de ser quem nascemos pra ser. Sim, eu tava me lembrando que quando eu fiz a transição, né, de fazer outra faculdade, né, eu fui bem julgada, bastante julgada, mas como tu tá tão bem? Bem-vindo ao clube! Tu tem um monte de clientes, tu faz um bom trabalho, como é que tu vai fazer isso? Voltar? Tu vai dar 10 passos para trás. E eu voltei e foi difícil. Foi bem difícil, assim, agora que realmente tô sentindo, assim, porque tem um momento que a gente precisa, que eu uso bastante a palavra embodiment em inglês, que seria uma corporificação daquele, entre aspas, do que tu é, né, também. Eu fiquei presa nessa questão de dei passos atrás. Porque esses passos atrás foram fundamentais para que tu pudesse depois dar vários passos à frente. Sim. E aí, muitas vezes, vem de novo aquela ideia de perder tempo. Tu não perdeu tempo, tu estava te preparando para essa missão. E que maravilhoso, né? Porque senão a gente não estaria nem aqui juntas hoje. É verdade. E falando, né? Porque, pessoal, eu não falava, eu falava muito pouco, né? Agora tá uma oradora, comunicadora, maravilhosa. Então, se desenvolvendo, né, Ju, nessa qualidade, nessa habilidade. E pra mim é uma honra estar aqui. E pra mim é uma honra te ter aqui. E me fala acho que a dica pra quem quer trocar de carreira pode ser no fim. E já que tu trabalha com astrologia, para quem tem curiosidade, quais são as tendências de 2024? Não para ser nada assim, pelo amor de Deus, pessoal, mas só por curiosidade. Eu vou só dar um spoiler para 2024. Tem astrólogos que, inclusive, não gostam dessa teoria de a gente ter o ano, né? Esse ano foi o ano da Lua, ainda segue sendo o ano da Lua, porque a gente entra no novo ano astrológico, né? Quando o Sol entra em Áries. Então, assim, não é na virada ali do 31 de dezembro que a gente comemora, né, todo mundo. Então, a gente comemora o ano astrológico quando o Sol adentra o signo de Áries. E a gente vai ser regido pelo Saturno, né, que é Cronos, responsável pelo tempo, senhor do tempo. E o Saturno não tá para brincadeira, o Saturno nos ensina responsabilidade. Eu sou filha de Saturno porque eu sou capricorniana, então ele é o meu regente de Sol. E eu tô amando, né, que ele vai transbordar aí, porque assim, ele vai realmente, eu acredito que seja um ano que dê um boom nessa mudança de carreira, porque ele rege a casa do trabalho, que é a casa 10, onde nós somos apresentados
aos outros, né? E é o meio do céu, então é a casa 10 de carreira. Então eu acredito que esse ano ele vá... Quem tá fazendo já o seu trabalhinho, beleza, parabéns, check, siga firme, tá? Ele ajuda muito dando esse suporte, porque tem gente que vê ele como um maléfico na astrologia, mas ele é muito benéfico e pode ser, na minha opinião, até mais do que o Júpiter, desde que a gente olhe para aquilo que precisa ser trabalhado, onde ele se apresenta no nosso mapa. E ele rege medo na sombra. Ele fala dos medos na sombra. Então, a gente precisa encarar esses medos para a gente poder conectar com aquilo. Onde tem medo, também tem missão. Onde tem dor, tem missão. Onde tem então, anotem no caderninho. Não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Essa é a minha dica. E tenham responsabilidade pelo que vieram cumprir aqui, nesse planeta chamado Terra. Essa é a minha dica final. Adorei. Val, a gente falou sobre a importância, né, de olhar para quem... de olhar, né, para quem está incomodado, quem gostaria de fazer uma transição de carreira, ou avaliar também como está indo o trabalho, ou até mesmo parar para olhar, para ter consciência, né, se é algo emocional e não o trabalho também. Pode ser assim, né? Não necessariamente é a culpa do trabalho que está sentindo assim, ou outras questões emocionais, né? De parar para olhar, agora, eu tô vendo que meu trabalho no fim é bom, eu gosto. Também, enfim, pode ser um processo, né? Então, nós falamos sobre a carreira, que pode ou não mudar, né? Mas a parada para ter consciência, para olhar, de autoconhecimento, né? Que tu trabalha com outras ferramentas de autoconhecimento. Sim. Tá tudo muito junto, misturado, né, Ju? Sempre vai ter o quesito emocional envolvido. Então, muitas vezes é aquilo, é a escolha. Eu quero olhar para isso ou não. A pessoa pode não querer olhar para nada e tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. Pena, mas tá tudo bem. E também um olhar para a nossa espiritualidade, que a gente pode trabalhar ela da forma como fizer sentido para cada um, né, também. Com certeza. Claro que dentro né, sempre avaliar a saúde mental, poder entender e não, talvez, extrapolar tanto, assim, algumas coisas, né, sempre puxando para algo real, né. Acho que foi importante para isso, né, que nós conversamos, né, e de um olhar curioso, né, para outras ferramentas que tu ajuda muito, eu vejo que tu ajuda muitas pessoas também, né. Estou na missão. E estou numa eterna busca por mim mesma. Porque eu acho que na medida em que eu vou me remodelando e vou trazendo esses refreshes para a alma, eu vou conduzindo a minha caminhada de uma forma sempre renovada. Porque eu acho que a gente não pode parar nunca. Então, eu tô sempre em busca de mim mesma. Dá trabalho, mas eu adoro esse desafio. E recomendo. E tu para um pouquinho de olhar, porque a gente às vezes precisa um descanso, pra né? Pra ser sincera, não paro. Não para? Não. Eu sou muito curiosa, em especial a respeito das coisas que vão reverberando comigo, assim. E percebo que sempre tem muito a ver com as clientes que estão chegando também. A gente aprende muito, né? Aprende muito, é um espelho, né? Então, a gente, na realidade, está atendendo alguém, a gente está atendendo a nós mesmas também, né? De certa forma. Sempre aprendendo. Acredito que dá pra dizer dessa forma. Sigo aprendendo. Uma curiosidade da Val. Nossa, em que aspecto? Porque tem vários. Que tu pode compartilhar com a gente. Nossa, uma curiosidade minha. Algo que ninguém saiba, tu diz assim, de... Me dá um exemplo do que tu... Que seria interessante para as pessoas conhecerem, para os teus clientes também. Algo para trocar com a gente, como é que tu busca o teu lado
também da espiritualidade. Claro que não é algo místico, mas sim espiritual, da espiritualidade. Nossa, são tantas formas. Eu sou a rainha dos rituais. Até esses dias alguém tava me falando que eu preciso mostrar mais esses rituais, né? Então, assim, eu gosto de praticar yoga, eu gosto de fazer meditação. Eu normalmente estou fazendo 4, 5 cursos ao mesmo tempo. Isso muitas vezes dá um nó na minha cabeça, né? Eu sei que uma das minhas dificuldades é parar. Né? Eu falo para os outros pararem e Mas tu pratica, né? Eu tento, né? Eu tento, mas assim, eu não dou conta dos livros e dos cursos que eu adquiro para, sabe? É muita informação, mas ao mesmo tempo eu vou bebendo de novo. Vou terminar por onde eu comecei. Essas várias fontes, né? De onde eu bebo me inspiram. Então, daqui a pouco eu tô lendo um livro do Thich Nhat Hanh, tô lendo um outro lá gosto muito das leituras budistas, aí já vou para um livro sobre propósito, sobre carreira. Esses dias eu estava assistindo uma audiência, não era uma audiência, era tipo assim, a pessoa ia ser fazendo prova para promotoria. O que tem a ver? Só que assim, eu atendo algumas advogadas, eu gosto de estar ali daqui a pouco olhando coisas que não seriam normal, sabe? Gosto de programas investigativos, então assim, eu tô sempre investigando tudo, então eu acho que talvez eu tenho uma Vênus em Escorpião, que é muito, vai nessas profundezas aí, é muito investigativa, então eu tô sempre atenta, e eu acho, ao mesmo tempo que eu tenho muito essa conexão com esse saber, eu também gosto muito de me comunicar, gosto muito de trocar, porque eu acho que de nada vale a gente ficar também com esses conhecimentos acumulados sem trocas. Eu acho que nessas trocas que a gente dá vida para tudo isso. Eva Pierracos, do Patchwork, diz que a gente precisa unir muito a teoria à vivência. E é isso que eu procuro fazer dentro do que eu consigo, dentro do que é possível. Da experiência, né? O embodiment, né? Que é a corporificação. Exatamente. Então, esse papo tá muito gostoso. Vamos até que horas aqui? Pois é, mais 1 hora pode ser. Muito, 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 muito obrigada por estar aqui. Espero que tenha gostado. Amei! Da experiência. Amei! Eu digo que para as capricornianas, para encontrar capricorniana, ou marca a sessão ou convida para alguma coisa de trabalho, né? Aí ela vai. Aqui estou eu. Gratidão, Ju. Eu te agradeço. Muito bom. Honra também estar aqui. E amei. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, né, a nossa conversa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, escreva ali nos comentários. Escreve para Val também, né? Me siga no Insta. Val, recado pro pessoal. @astrologia.carreira. Então, quem quiser acompanhar, quem se conectou, quem se identificou, quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, @astrologia.carreira. Tá tudo lá. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.